Olá, meu nome é Ricardo Braga, sou integrante do grupo Mais Evidências e vamos dar início a mais uma sessão de prática de saúde baseada em evidências. A sessão de hoje vai ser mais um exercício de como, partindo das evidências, nós chegamos até as recomendações. E como todo exercício de prática de saúde baseada em evidências, nós vamos partir de uma dúvida de beira do leito. Observem esse exemplo. Um paciente de 60 anos, com hipertensão arterial leve e sem maiores fatores de risco ou diagnóstico de doença cardiovascular, foi orientado pelo seu médico a parar de tomar aspirina. Preocupado, ele procura você por uma segunda opinião. Uma aspirina infantil todo dia ajuda a prevenir infarto e derrame, não é mesmo, doutor? Acho melhor eu continuar tomando. Para ajudar esse paciente com a dúvida dele, primeiro a gente precisa estruturar no formato da pergunta PICO, para facilitar a nossa busca. E ficou da seguinte forma. Em pacientes candidatos à prevenção primária de doença cardiovascular, o uso do AS na dose de 75 a 100 mg por dia, comparado com o tratamento habitual sem aspirina, reduz mortalidade total e cardiovascular, reduz infarto e AVC, aumenta a taxa de sangramentos. Dentro de uma estratégia de busca eficiente, a gente vai procurar a resposta para essa pergunta lá no topo da pirâmide de Haynes, nos sumários, e para nossa sorte, tem uma diretriz que acabou de ser publicada, em abril de 2016. Foi publicada pela US Preventive Task Force, que é uma referência mundial em medicina preventiva, força-tarefa americana, e responde justamente a pergunta que a gente quer. Vamos dar uma olhada então na recomendação dos autores. Eles fizeram essas duas recomendações. Na primeira, inicie o AS para prevenção primária de doença cardiovascular em pacientes entre 50 e 59 anos, uma classificação B, e inicie ou considere o AS na prevenção primária em pacientes entre 60 e 69 anos, uma classificação C. Os autores condicionaram essas duas recomendações em essas características aqui. Os pacientes precisam ter um risco esperado de experimentar eventos cardiovasculares nos próximos 10 anos de pelo menos 10%, uma expectativa de vida de pelo menos 10 anos e um baixo risco de sangramento. Então, no primeiro momento, fica claro que eles fizeram uma recomendação favorável ao AS, mas gera uma certa dúvida do porquê duas recomendações diferentes e o que essas classificações significam. No próprio site da Força Tarefa, os autores trazem uma legenda explicando o que significa cada uma daquelas categorias. Lá a gente vê que a classificação B diz respeito a recomendações em que existe uma grande certeza de um benefício global pelo menos moderado da intervenção ou uma certeza moderada de um grande benefício global. Dito de outra forma, são recomendações, são intervenções que devem ser oferecidas, devem ser implementadas. Já a categoria C diz respeito a recomendações em que existe uma maior incerteza, uma incerteza no máximo moderada, de um benefício global pequeno. Nesse caso, então, a intervenção deve ser oferecida para pacientes selecionados, pesando outros fatores. Bom, agora que isso ficou mais claro, para tentar entender por que os autores fizeram essas recomendações diferentes e com essas classificações diferentes, vamos só lembrar da sessão anterior como que a gente chega na recomendação. Na metodologia GRADE, que tem um método que a gente pode se apropriar, as recomendações elas podem ser favoráveis ou contrárias às intervenções e elas podem ser fortes ou fracas. E essa recomendação vai depender, nós vamos ter que levar em consideração o impacto da intervenção em todos os desfechos relevantes para os pacientes, tanto os favoráveis quanto os desfavoráveis, a magnitude desse impacto, qual a certeza, qual a confiança que a gente tem na estimativa desse efeito e, além disso, nós temos que incorporar os valores e preferências dos pacientes e os custos, a aplicabilidade da intervenção. Bom, dito isso, vamos para as evidências que embasaram as recomendações dos autores. Os autores, então, basearam a diretriz deles, a força-tarefa, em meta-análise de boa qualidade metodológica que foram feitas a partir de revisões sistemáticas atualizadas em relação a revisões que os próprios autores tinham feito em 2007 e 2009. E essas revisões sistemáticas avaliaram justamente o papel do AS na prevenção primária de doença cardiovascular, medindo tanto os benefícios quanto os danos. E aí nós vamos passar um pouquinho agora dos achados dessas meta-análises. Em relação a um desfecho muito importante para os pacientes, um desfecho clínico, que foi mortalidade crítico, que foi mortalidade global, a gente pode ver nesse forest plot, olhando lá embaixo no diamante, no intervalo de confiança, que o grupo que recebeu AS teve um risco relativo de morrer de 94% quando comparado com o grupo que não recebeu AS. Ou dito de outra forma, o grupo que recebeu AS reduziu o risco relativo de morrer em 6%. Só que se a gente prestar atenção no intervalo de confiança, no limite superior, que é a estimativa mais conservadora do efeito do AS,
a gente vê que esse efeito fica muito próximo da linha do efeito nulo. Ou seja, existe uma imprecisão aqui. É possível que o efeito na estimativa mais conservadora tenha sido quase que insignificante em relação à mortalidade. Já em relação a outro desfecho muito importante, que é o IAM não fatal em 10 anos, o uso do AS gerou uma redução relativa do risco de infarto de 22%. E aqui no intervalo de confiança, olhando no limite superior, mesmo a estimativa mais conservadora do efeito ainda traz uma redução significativa. Então aqui não existe imprecisão. Um outro desfecho medido na meta-análise foi o AVC não fatal, também em 10 anos, e os pacientes que receberam AS tiveram uma redução do risco de ter AVC de 14%. Aqui, muito parecido com o intervalo de confiança da mortalidade, houve uma imprecisão com a estimativa superior do efeito muito próximo do efeito nulo. Em relação aos desfechos adversos, para sangramento maior trato gastrointestinal, o grupo que recebeu AS teve um aumento de 59% na taxa de sangramento, sem imprecisão na estimativa. E em relação ao AVC hemorrágico, um desfecho que é muito importante, um evento adverso grave relacionado ao AS, houve um aumento do risco relativo de 33% de ter o AVC no grupo que recebeu AS. Mais uma vez, um intervalo de confiança mostrando uma grande precisão. Pode ser que o AS não aumente tanto esse risco assim. O limite inferior ficou muito próximo do 1. Será que a gente levou em conta todos os desfechos que são relevantes para pacientes relacionados ao AS? E aí um achado interessante da meta-análise foi que o grupo que recebeu AS para prevenção primária teve uma redução na incidência da taxa de câncer coloretal. Foi uma redução significativa, apesar de que em termos absolutos teve um impacto pequeno, já que a incidência global na população geral é baixa, e um efeito que demorou muito tempo para ser observado. Nos ensaios clínicos, ele só podia ser observado uma diferença significativa, uma redução significativa, depois de mais de 10 anos de acompanhamento. Ainda assim, é um desfecho que é muito importante para os pacientes e que ajuda a pesar um pouquinho a balança para o lado do AS. Agora, será que ficou fácil pesar todos esses desfechos que a gente viu até agora, para onde que a balança pesa, se é favorável ao uso do AS ou não? Talvez pensando em termos de risco relativo, fique difícil comparar, por exemplo, uma redução de 22% em AM com um aumento de 33% no AVC hemorrágico. Mas será que a diretriz usa justamente os efeitos relativos ou os efeitos absolutos para fazer a recomendação? E aí fica claro, dando uma olhada na própria força-tarefa, no documento que eles oferecem, que os autores estimaram a redução absoluta esperada com o uso do AS. Aqui nessa tabela, eles calcularam quantos eventos seriam evitados ao longo de toda a vida para cada 10 mil pacientes que recebessem AS diariamente. Talvez a primeira coisa que chame atenção é que as estimativas absolutas normalmente elas são feitas para cada 1000 pacientes. Então aqui foi feito dessa forma porque o impacto absoluto é muito pequeno. Eles precisaram estimar um número maior de pessoas. E os autores estratificaram esse impacto para diferentes faixas etárias e também para diferentes perfis de risco cardiovascular. Olhando nessa versão da tabela que é mais simplificada, fica fácil entender como que o impacto absoluto auxilia na tomada de decisão. Nós vamos considerar que todos os desfechos têm um peso unitário, então todos os desfechos que querem ser evitados, que a gente quer evitar, nós vamos pesar eles em conjunto, e assim como os eventos adversos. Aí, nessa forma, na faixa etária entre 50 e 59 anos, para o grupo de risco cardiovascular de 10%, o uso do AS diário ao longo de 10 anos evitaria em torno de 448 desfechos negativos. Por outro lado, ele vai provocar 307 desfechos que a gente quer evitar, no caso dos sangramentos. Aqui a balança pesou favoravelmente ao grupo AS, mas talvez de uma forma não tão decisiva. Se a gente pega um grupo da mesma faixa etária, mas com risco cardiovascular maior de 20%, aí nós vamos evitar um número maior de desfechos negativos, no caso que foi 500, e provocar um número que é ligeiramente inferior de desfechos negativos, 269. Isso provavelmente aconteceu porque os pacientes faleciam antes, morriam mais antes de experimentar esses eventos adversos. Nesse caso, fica claro que o grupo que tem mais risco cardiovascular pode esperar um benefício maior com o uso do AS na prevenção primária. Pegando agora a faixa etária de 60 a 69 anos, também no grupo de risco estimado de 10%, a situação é um pouquinho diferente. Aqui a estimativa dos autores é que ao longo de 10 anos de AS diário, nós vamos evitar 337 eventos negativos, mas vamos provocar 345 eventos adversos. Então, uma balança que ficou muito equilibrada, na verdade, até tendendo um pouquinho mais para o lado o contrário ao AS,
Provavelmente porque os pacientes de maior idade têm um maior risco de experimentar os eventos adversos em relação ao AS e têm uma menor expectativa de vida, então eles têm menos tempo para experimentar os eventos positivos. Mas mesmo nessa faixa etária, se nós vamos no grupo de maior risco cardiovascular, de 20%, a balança volta a pesar favoravelmente ao AS. Nós vamos evitar 376 eventos em média em toda a vida com o uso do AS diário e vamos provocar 294 desfechos negativos. Então aqui já ficou mais fácil de entender como que a faixa etária e o perfil de risco cardiovascular influenciam no impacto da AS, influenciam na recomendação. Talvez tenha chamado a atenção o fato dessa tabela não ter incluído desfecho de mortalidade. Isso aconteceu porque o impacto absoluto foi mínimo. Se a gente dividir o benefício por pessoa, o ganho médio foi cerca de 12 dias. Então, na tabelinha que o próprio site da Força Tarefa oferece, os autores nem mencionam o impacto em relação à mortalidade para fazer a recomendação. Agora que a gente já conhece o impacto da AS em todos os desfechos relevantes dos pacientes, ficou fácil entender a recomendação dos autores. Para fazer essa recomendação favorável, certamente pesou a boa qualidade das evidências, então uma grande confiança na estimativa do efeito, pesou o fato de pacientes de 50 e 59 anos poderem esperar um maior benefício do AS do que pacientes um pouco mais velhos e uma redução razoável no infarto e no AVC, que são desfechos importantes para os pacientes. Por outro lado, pesou contra o aumento na taxa de sangramentos, tanto gastrointestinal quanto intracraniano, e o fato dos pacientes terem que esperar até 10 anos para ter esse benefício. Talvez ajudando a decidir a balança, uma pequena redução na incidência de câncer coloretal e o fato de que o AS é uma medicação muito barata e amplamente acessível. Então, voltando para o nosso paciente, a recomendação que se aplica é a recomendação de considerar o AS, uma recomendação, como a gente viu, fraca, e nas recomendações fracas, de forma geral, a gente demanda decisões compartilhadas. Então, nós vamos ajudar o nosso paciente a tomar uma decisão informada, explicando para ele, numa linguagem acessível, que se ele tomar o AS diariamente, ele pode esperar um pequeno benefício em termos de redução de infarto, AVC isquêmico e câncer coloretal, algum dano na forma de sangramento gastrointestinal e AVC hemorrágico, que ele vai precisar de muito tempo de tratamento para ter esses benefícios, mas que é um tratamento muito simples e barato. Assim, nós vamos ajudar o nosso paciente a tomar uma decisão que melhor atenda aos próprios valores e preferências. Por fim, essa tabelinha vem só para mostrar que, apesar da força-tarefa usar um sistema de recomendação, de graduação de recomendação ligeiramente diferente do GRADE, os princípios são exatamente os mesmos. Recomendações vão ser favoráveis ou contrárias, fortes ou fracas, com maior ou menor grau de confiança. Isso conclui a sessão de hoje.